Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Olha essa galerinha, domingaço, tradicionalmente está acompanhando este mestre, professor Júlio César, fera da legislação previdenciária. Inclusive, professor, quando se fala em previdência, não é isso? Dia 15 de outubro aí vai ser um grande dia, não é isso? Para a reforma que pode ser votada, aprovada ou não, esta reforma da Previdência Social, não é isso? Tudo leva a crer que até entre o dia 15 e dia 20 de outubro, nós teremos a promulgação da emenda constitucional que trata da reforma da Previdência Social, né? Nós sabemos que essa proposta já se encontra no Senado Federal, provavelmente nessa semana deve ser votada em primeiro turno e até o dia 15 e 20 a previsão é que esteja concluída essa reforma. Então, nós teremos mudanças interessantes e importantes na legislação previdenciária. Haverão grandes mudanças, né, professor? Muitas mudanças, provavelmente. E para você que está estudando aí para o INSS, não deve perder tempo. Continua focado. Depois você vai lá no site do Senado, né, professor? Perfeito. Você pode estar baixando lá essas mudanças, no caso, essa proposta. Aí você pode estar que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e que está tramitando aí no Senado, e onde não deve ter nenhuma mudança em relação ao que foi aprovado na Câmara, né? Porque se tiver alguma mudança, essa proposta teria que voltar para a Câmara dos Deputados. Então, a tendência qual é? Ser aprovada do mesmo jeito que chegou da Câmara e também termos uma PEC paralela com algumas correções. Professor Júlio César, hoje na aula nós vimos vários assuntos, entre eles também vimos também sobre cotas patronais, não é isso? Falando também sobre cota do segurado empregado, do trabalhador avulso e também, entre outros assuntos. Vamos fazer um breve resumo da aula de hoje? Pronto, vamos fazer. Porque é o seguinte, para fins de concurso do INSS, é importante você ter conhecimentos básicos sobre financiamento da Seguridade Social, porque em menor proporção é cobrado em prova, mas a gente sabe que uma questão muitas vezes é a diferença entre o sucesso e o insucesso. Então, de maneira bem didática, nós falamos hoje sobre a contribuição social a cargo da empresa, que aí incide sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao empregado, ao trabalhador avulso e ao contribuinte individual que presta serviço a uma empresa. Então, qual é a cota patronal, regra geral? É de 20% sobre a remuneração. Lembrando que no caso da empresa não há limite máximo, não é isso, show? Não. Então vamos imaginar que a empresa remunere com 10 mil reais ao seu empregado. A empresa vai contribuir sobre os 10 mil reais, porque para a empresa não há limite máximo, né? Agora, lembrando também que pode haver diferença da contribuição da empresa. Então, se a empresa for uma instituição financeira, aí ela vai contribuir com a alíquota maior. Aí no caso seria de 22,5%, né? E também a empresa ela é responsável em financiar o benefício decorrente de acidente do trabalho. Então, são 3 alíquotas, variando conforme o risco da empresa. Pode ser de 1, pode ser de 2 e no máximo 3%. Agora, a legislação previdenciária, ela estimula que a empresa invista em prevenção de acidente, porque se ela investir em prevenção e conseguir reduzir o número de acidentes, ela pode ter a sua alíquota reduzida em até 50%. E se essa empresa, pelo contrário, ela não investe em prevenção e acidentes ocorrem em maior quantidade, em maiores dias de afastamento, essa alíquota pode ser majorada em até 100%. Então, resumindo, a menor contribuição de uma empresa pode ser de 0,5% e no caso, a maior alíquota, no caso de 6%. Então, tem essa contribuição, né? E, além disso, a empresa tem outra contribuição adicional, caso o seu empregado, o seu trabalhador avulso ou então um cooperado esteja exercendo uma atividade especial, que aí se ele exerce uma atividade especial prejudicial à sua saúde,
a empresa vai ter que financiar esse benefício, financiar essa aposentadoria especial, que aí vai variar conforme o tempo de aposentadoria, de 15, 20 ou 25 anos. E aí, se for 25 anos, a empresa paga uma alíquota menor de 6%. Se for de 20, 9%, né? E se for de 15 anos, aí a empresa paga uma alíquota maior de 12%. Se a empresa não quiser fazer essa contribuição a mais, aí ela tem que evitar que o seu empregado esteja num ambiente insalubre, prejudicial à saúde, né? Então a legislação tem essa lógica. Quanto menos acidente, menos a empresa contribui. E se ele não está exercendo uma atividade especial prejudicial à saúde, obviamente a empresa também não vai contribuir. Professor, também agora, quase no final da aula também, começamos a falar também sobre parcelas remuneratórias e parcelas, no caso, não remuneratórias. É um assunto também importantíssimo também. Muitas vezes o aluno acha esse assunto um pouco sacal, um pouco que basta só decorar, mas tem uma lógica, né? Porque é o seguinte, o salário de contribuição tem parcelas remuneratórias, que o próprio nome diz. O trabalhador está sendo remunerado porque ele trabalhou, ele prestou um serviço. Então, por exemplo, ele recebe o seu salário, ele recebe sua hora extra porque ele trabalhou além da jornada, ele recebe um adicional de insalubridade porque estava exposto a um agente nocivo. Então, isso são parcelas chamadas remuneratórias, que ele e a empresa contribuem em relação a essas parcelas. Lembrando que, mais uma vez, para a empresa não tem o limite máximo, né? Já nós temos também as parcelas indenizatórias, ressarcitórias. Exemplo, ele tinha direito a 30 dias de férias, mas vendeu 10 dias. Então, em relação a esses 10 dias, a remuneração que ele vai receber em relação aos 10 dias, nem ele nem a empresa contribui, porque é uma parcela indenizatória. Se ele teve um aviso prévio, e ele foi um aviso prévio indenizado, aí ele não contribui. Agora, se for um aviso prévio trabalhado, aí já contribui. Então, a legislação previdenciária faz essa diferença. E o aluno tem que identificar quando a parcela é remuneratória ou indenizatória, porque em todo concurso do INSS nós temos questões tratando desse tema. Parcelas integrantes do salário, que vai haver a contribuição, e as parcelas não integrantes, que aí não incide contribuição. Então é um tema muito interessante e também muito importante. Agora também no final, que nós estávamos também até falando sobre aquelas associações desportivas, em termos de quanto elas contribuem, né? Inclusive estava até agora no grupo de torcidas organizadas que eu participo, que eu sempre coloco meu link lá. Aí quando eu coloquei, que eu só dei até um exemplo aqui, só dei um exemplo na lousa do Flamengo, eu coloquei lá do Ceará. A gente até colocaram assim, eita, até na sala de aula ele escreve no Ceará. Bem, professor, quando se fala nesse exemplo que você deu em sala de aula aqui, tipo, o professor citou o Flamengo, teve uma cota a renda foi 2 milhões. Aí o Flamengo também recebe 5 milhões também de patrocínios e recebe 10 milhões pela televisão. São valores hipotéticos. Valores hipotéticos que nós estamos lançando aqui no exemplo. Aí, ou seja, vamos totalizar aí, deu um exemplo de 17 mil reais, né? No caso, mais ou menos 17 milhões. 17 milhões, né? Que foram 2 milhões, mais os 5, mais os 10, dá 17 milhões. Aí qual vai ser a contribuição e quem vai arrecadar essa contribuição? Bem interessante, porque é o seguinte, a associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional, ela não contribui sobre a folha de pagamento dos seus empregados. Então vamos imaginar que o Flamengo, hipoteticamente, tem uma folha de 50 milhões de reais, hipoteticamente, né? E aí, se o Flamengo fosse uma empresa em geral, iria contribuir 20% sobre os 50 milhões. Mas o Flamengo é uma associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional. Então aí contribui de forma diferente. Só, né? Qual vai ser a alíquota? 5%. Qual vai ser a base de cálculo? Eventos esportivos de qualquer modalidade realizado no âmbito nacional aqui no Brasil. Então vamos imaginar, o Flamengo fez um jogo ontem com o Santos e a renda deu, sei lá, 2 milhões, né? Aí quem vai ser responsável em arrecadar essa contribuição? A entidade que está patrocinando, que está promovendo o evento. No caso, a CBF. A CBF. Então, da renda de 2 milhões, do bordeiro de 2 milhões, 5% dos 2 milhões
já devem ser retidos e ter um prazo de 2 dias úteis para recolher essa contribuição. Que vai ser passado para a Previdência Social? Para a Previdência, vai ser utilizado para pagar os benefícios da Previdência. Vamos imaginar que o Flamengo está sendo patrocinado aí por uma empresa, conforme está, não lembro o nome, eu não vou dizer o nome da empresa, lembrança, né? Então, a empresa, quando for pagar o patrocínio ao Flamengo mensalmente, do valor que iria pagar, a empresa já retém os 5% e recolhe no nome do Flamengo. E repassa para a Previdência. A Rede Globo está pagando pela transmissão dos jogos. Do valor que a empresa, que a Rede Globo vai pagar ao Flamengo, aí também a Rede Globo já recolhe os 5% e recolhe para a Previdência no dia 20 do mês, né? Se não tem expediente bancário, aí a gente sabe que antecipa, né? Então basicamente é isso. Professor, para finalizar no caso desse vídeo da gente aqui, vale sempre lembrar, hoje estamos no Brasil, estamos aí prestes a passar por essa grande reforma que para alguns, no caso, acham que será benefício para o cidadão, para a grande maioria, no caso, sabendo a opinião própria minha, claro, que não será benefício para muitos cidadãos, ou seja, vai retirar dos que não tem. Mas enfim, minha opinião não vai influenciar. Mas o que acontece? Hoje, professor Júlio César, muitas pessoas, muitos trabalhadores, muitos cidadãos, pessoas que nunca contribuíram, é importante saber, já falamos isso em outros vídeos. Professor, é importante saber a diferença do BPC Loas, quem tem direito, por que vai receber, para quem vai se aposentar, porque inclusive essa semana, eu pedi para o senhor também verificar para mim uma situação de uma pessoa que nunca contribuiu, só um mês na vida, esta pessoa, como é que ela vai se aposentar? Então, agora é onde nós chegaremos. O que é o BPC Loas e quem tem direito e como é que a pessoa se aposenta por idade. Para isso, o professor Júlio César vai falar, já fala em outros vídeos, mas em breve resumo, professor, BPC Loas. Bem, é o seguinte, a Previdência Social, nós sabemos que ela é contributiva. Você paga. Então, para poder receber o benefício da Previdência, você tem que contribuir. Para se aposentar por idade, você tem que ter contribuído 180 meses, que comumente nós chamamos 15 anos. 15 anos. Então, se você chegou à idade de se aposentar e não pagou, você, obviamente, lamentavelmente, não vai poder se aposentar. E aí, vendo a sua situação socioeconômica, a sua renda per capita familiar, o fato de você estar inscrito no cadastro único, aí essa pessoa pode pleitear o BPC Loas, que pode ser devido à idade a partir de 65 anos, sendo homem ou mulher, ou então, independentemente da idade, se for uma pessoa com deficiência. Então, se não contribuiu na proporção dos meses exigidos, aí o caminho que resta é o benefício assistencial, o BPC Loas. Para que você possa receber o BPC Loas, professor, é preciso preencher alguns requisitos, não é isso, professor? Perfeito. Seria um tipo ser baixa renda, não ter como se manter? O primeiro passo qual é? Está inscrito no CAD Único, Sim. Cadastro Único dos Programas Oficiais Assistenciais do Governo. E aí vai ser visto se ele mora sozinho, se ele mora com a sua família, vai ser verificada a questão da renda dele familiar, vai ser avaliada também até mesmo o gasto que ele tem com medicamentos, com fraldas, com remédios, com consultas médicas. Tudo isso também hoje é levado em conta para fins de obtenção do BPC Loas, viu? Então, professor, finalizamos aqui, como o professor falou, BPC Loas, no caso, é um benefício de prestação continuada. E já, para você se aposentar por idade, quando você completa atualmente 65 anos, homem, no caso, ou mulher por idade, né, professor? No caso, mulher 60 anos. E o homem 65 anos. Quando você se aposentar por idade, você precisa preencher alguns requisitos, como foi dito, 180 contribuições mensais ou 15 anos, entre outros. Já a BPC Loas, se você não contribuiu, você não pode se aposentar. Enfim, mais informações, olha no canal do YouTube lá, que tem vários vídeos explicando sobre isso. Estamos aqui diretamente em Fortaleza, na companhia do professor Júlio César. Geração Concurseira, Colégio de Concurso, professor Júlio César, antenados 24 horas. Aquela é bastante especial para a galera do Calcaia Esporte Clube, meu amigo André, também tem o Roberto Góes aí, o mexicano, o professor Elinho, da base aí de Sub-19, a tia Lidu e toda essa garotada. Olha só, escuta o conselho do tio Show. Não desistam dos seus sonhos, sigam em frente, sejam pessoas que têm força de vontade, porque barreiras onde aparecer, obstáculo também, vocês têm que ser forte e ultrapassar, porque na vida nada vem fácil.
Lembre-se que vocês têm capacidade para poder chegar aonde vocês querem quando está ao alcance de vocês. Eu acredito em vocês, professor José me acredita, todos nós acreditamos, porque só depende de você. Lembre-se de tudo que vocês passaram para chegar até agora. Então, faça valer a pena, estiver em campo ali, ó, dê o máximo. E o resto é com vocês. Meu Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Valeu, tchau, tchau, abraço.